Quando chegamos em Marcos 11, nós vemos o grande conhecimento de Jesus e a sua grande sabedoria. Nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus. Jesus sabia onde estava o jumentinho. Nós vemos também que quando Jesus chegou no templo, ele sabia que havia pessoas vendendo e não orando. Também vamos ver que a figueira que ele amaldiçoou se secou, mostrando a autoridade que nós temos, muitas das vezes, de amaldiçoar. E temos que ter cuidado. E também fala da autoridade questionada de Jesus, mas Jesus é muito sábio e vai fazer outra pergunta. Tudo isso está aqui nesse estudo de Marcos. Seja bem-vindo e que Deus te abençoe. De Deus, glória a Deus. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Faça aí também a sua leitura, use a palavra de Deus, né? Sempre importante para nós podermos crescer espiritualmente. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco aqui. Glória a Deus, que estão sempre nos vídeos aí, deixando seu comentário. E se você chegou até aqui e não nos conhece, nós somos, o canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, um canal de bênção para você. Glória a Deus. Se inscreva no canal, aciona o sininho. Toda vez que nós colocarmos um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. Amém? Glória a Deus. Deixe seu comentário, nós lemos todos, deixamos uma paz do Senhor, todo especial para todos que aqui estão no vídeo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Você já estudou o livro de Marcos? Se ainda não estudou, vale a pena estudar, é bênção de Deus. Que Deus abençoe. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. E logo se aproximando Jesus de Jerusalém, em Betfage e da Betânia, junto do mar, Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Agora, Jesus está chegando ali, e vai enviar os seus discípulos. E disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum, saltai-o e o trazei. Olha só, Jesus, ele sabia que ali havia um jumentinho. Jesus, ele sabe de tudo. E se alguém vos disser por que fazer isso, diz que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. Glória a Deus. Aqui nós vemos algo tremendo, que é o conhecimento do Senhor Jesus, o poder de Jesus. Ele sabia que ali havia um jumentinho, e se alguém questionar, diga que o Senhor, qual o Senhor? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor Jesus. Amém? E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre os 2 caminhos, e soltaram. E alguns do que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, deixando-nos ir. O nosso Senhor está pedindo. Então eles deixaram. Então, levando o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele a sua veste, e assentando sobre ele, muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Foi a entrada triunfal do Senhor Jesus. Bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Glória a Deus. Vem aqui a entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Glória a Deus, Isso demonstra que Jesus Cristo, ele é o Rei, o Rei dos reis. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, ele veio no jumentinho, glória a Deus. E ali aqueles que o adoravam, aqueles que criam, verdadeiramente que ele era o Messias, que ele era o Rei dos reis, glória a Deus, o adorava, dizendo: Hosana nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Glorificava e exaltava ao Senhor Jesus, que nós possamos glorificar o Senhor. O interessante é que quando ele entrou com um jumentinho. E agora, quando Jesus voltar, ele vai voltar num cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O importante é termos a alegria de ter o Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Isto é bênção de Deus, é virtude do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus purifica o templo. Há alguém que vai dizer
que Jesus está virado nesse dia, mas não, Jesus está virado contra o pecado, né? Contra, né, o erro. O templo é chamada casa de oração e não é lugar para vender, né? Nós sabemos e vivemos uma geração onde as pessoas estão aí, tem muitas pessoas que se intitulam servos de Deus, homens de Deus, mas estão vendendo muitas coisas, não é? Na casa de Deus, mas isso não é certo, não é lícito se fazer desta maneira, e Jesus vai demonstrar isso aqui do verso de número 12 ao 19. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando nela, achou-se não folha, porque não era tempo daquela figueira dar figos. Jesus, voltando, disse: figueira, nunca mais coma alguém frutos de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Glória a Deus. Isso aqui, né, é como aquela passagem de Jairo, né, no capítulo 5, de Jairo, a mulher de fluxo de sangue. Primeiro, Jesus ele passa aqui do verso, né, 12 e 13, Jesus teve fome, porque estando na terra ele era ser humano, né, e tem que ter fome, né, nós temos que comer, glória a Deus por isso. E então, vendo de longe uma figueira, mas como Jesus, ele sabia de todas as coisas, e nós sempre falamos isso, o Senhor sempre quis nos dar exemplo, né? O Senhor sempre quis nos dar exemplo em nossa vida, né? Tudo que Jesus fez, todas as passagens que Jesus fez, foi para que desse uma lição, para que dê um exemplo aos seus discípulos. Então, ele sabia que não era tempo, mas ele queria demonstrar algo tremendo, e eu vou falar, após nós chegar aqui no verso 20, né, porque que Jesus amaldiçoou aquela figueira em nome de Jesus, amém? Aí diz aqui no verso 15, então vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam ao templo. Derrubou as mesas dos cambiadores, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E o ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feitos covis de ladrões. Olha só. Então Jesus ele está dando um grande exemplo ali, ao chegar no templo, ao invés de achar pessoas adorando, glorificando o nome do Senhor, tinha pessoas ali, né, querendo obter lucro da fé, querendo obter lucro, né, do templo de Deus, por ser um lugar populoso. E, infelizmente, isso acontece até os dias de hoje, mas como disse o próprio Jesus, isto é misto que aconteça, mas Jesus demonstrou algo tremendo. Ele teve uma autoridade muito poderosa e começou a expulsar ali, né? Pegou, fez um chicote e começou a bater nos cambistas, nas mesas, para que eles entendessem que ali não era lugar para isso, mas sim casa de oração. Por isso ele diz aqui no verso 17, não está escrito, né? Jesus sempre usou a palavra, nós vamos ver isso no deserto, né? Lutando contra Satanás, nós vamos ver ele falando com os escribas, com os fariseus, com os religiosos da época, né, com todo o tempo, até com os discípulos, ensinando, sempre usando a palavra, a lei de Moisés, usando a palavra de Deus, os tempos, mostrando verdadeiramente que a palavra ela é essencial na nossa vida, amém? Por isso estamos aqui no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, um canal de bênção para vocês. Se você chegou até aqui, tem gostado desse vídeo, amém? Se inscreva no canal aí, em nome do Senhor. Também compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas, como você está sendo abençoado, amém? E os escribas e os príncipes, os sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, glória a Deus, né? Então, eles queriam matar Jesus, mas nós já falamos isso várias vezes, vamos repetir mais uma vez, né? Jesus Cristo entregou a sua vida como cordeiro por nós, né? Mas é normal o ser humano, quando vai buscar o Senhor, quando vai fazer a vontade de Deus, esta palavra que hoje em dia, né, tem pessoas aí querendo tirar, né, palavras daqui, estão querendo aí reescrever a Bíblia, né? Isso é totalmente errado, porque esta palavra vai trazer para nós, né,
o ódio do mundo, nós vamos aborrecer o mundo, vamos aborrecer aqueles que verdadeiramente não querem a palavra. Mas Jesus demonstrou que a tua casa será casa de oração e não casa de comércio. Amém? Glória a Deus. Então, que nós possamos ficar com essa palavra em nosso coração. E o verso 19 diz: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Amém? E agora a continuação daquele verso 12 e 13, quando Jesus teve fome, viu a figueira, glória a Deus, e não tinha nada para comer, ele amaldiçoou aquela figueira, e os discípulos vão ficar espantados, né? Verso de número 20 diz: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidando em seu coração, mas crendo que fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pediste orando, crendo, recebereis e ter-lhe-ás, glória a Deus. Então nós vamos ver aqui que quando os discípulos passaram pelaquela figueira, viram, né, e aqui Pedro, né, a Bíblia relata que Pedro, né, vai falar: mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, né, imediatamente, de um dia para o outro, ela se secou, glória a Deus, né? E nós vamos ver então que Jesus vai dizer, né, olha, se você, qualquer coisa que você pedir, crendo, né, isso vai acontecer, quando você pedir com autoridade. E quantas figueiras, muitas das vezes, nós amaldiçoamos, né? Quantas pessoas que nós amaldiçoamos com as nossas palavras. Nós temos que ter cuidado, né? Isso que Jesus, o grande exemplo que Jesus disse, né, foi assim: olha, tudo que vocês pedir, crendo, né? E você já observou que nós temos mais autoridade, às vezes, de amaldiçoar do que abençoar. Nós vamos ver que Jesus fez isso para exemplo. Quantas figueirinhas, né, que foram aí amaldiçoadas pelo seu pai, pela sua mãe, e cresceram e hoje não dão frutos, né? Porque palavras negativas, palavras ruins foram direcionadas a essas pessoas, a essas crianças, mas nós, como servos de Deus e na autoridade de Deus, nós temos que ter cuidado com quem nós amaldiçoamos. Nós vemos que Jesus só está dando um exemplo aqui: tudo que vocês pedirem em seu coração, né, crendo, isto vai acontecer. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos irados, quando estamos nervosos e começamos a falar palavras, pronunciar a palavra contra alguém, né, contra as figueiras que estão junto conosco, porque elas não darão mais frutos. Então Jesus estava dando esse grande exemplo. Ele disse assim: olha, qualquer coisa que você pedir no seu coração crendo, vai acontecer. Então nós precisamos ter cuidado ao amaldiçoar as figueiras que estão ao nosso redor, né, em nome de Jesus. Jesus demonstrou, né, isso somente para mostrar para os discípulos, para ter muito cuidado. Nós temos autoridade. E aqui do verso 24 ao 26, ele vai dizer, né, algo muito importante: por isso vos digo que todas as coisas que pediste orando, crendo, recebereis e tê-la-eis. E quando estiverdes orando, perdoais se tende alguma coisa contra alguém, para que a vós, Pai, que estás dos céus, perdoe a vossa ofensa. E falando sobre o perdão, muito importante, o perdão na nossa vida, né, na nossa casa, na nossa família e entre aqueles que nós conhecemos. Poderosamente fomos perdoados pelo Senhor, pelos nossos pecados, e nós devemos perdoar uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para a sua vida, para a sua casa. E agora do verso 27 ao 33, falando sobre a autoridade questionada de Jesus, né? Os escribas, os fariseus que ali estavam, vão perguntar que autoridade ele expulsa os demônios, que autoridade ele tem para fazer isso, e ele vai fazer outra pergunta. Jesus tinha essa particularidade, né? Quando ele não queria responder, ele fazia outra pergunta e a pessoa não conseguia responder, então ele também dizia, né, eu também não responderei esta pergunta. Importante, né, fazer essa estratégia também. Verso 27, e tornando a Jerusalém e andando ele pelo templo, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões, aproximando-se dele, e disseram-lhe: com que autoridade fazeis todas essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa.
E responder-me-ei, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Olha como Jesus, ele era muito inteligente, Jesus era muito estratégico, e o cristão tem que ser assim, inteligente, estratégico, né? Não é respondendo tudo, nem tudo você precisa responder na vida, amém? Glória a Deus, tem coisa que é você e Deus, e amém, glória a Deus. Então ele vai dizer assim, no verso 30, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Ele perguntou, então, quando João Batista batizava, era do céu, era Deus que tinha enviado, era Deus que tinha dado a revelação a ele, ou era do homem, ou João Batista, né, criou isso, ou, né, a religião criou isso? E vai responder, responde-me. Então ele diz, responde se vocês puderem. E eles arrazoavam entre si, né? Agora eles começaram a fazer a sua reunião e até mesmo falar entre si, dizendo, se dissermos que é do céu, ele nos dirá então, por que não credes? Porque eles não acreditavam no batismo de João Batista, né? E se, porém, dissermos dos homens, tememos ao povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta, e como era, né? Glória a Deus. A voz que clamava no deserto, ele foi o grande profeta, glória a Deus, João Batista, anunciando a chegada do Senhor Jesus, do Messias e o arrependimento. Glória a Deus. Então eles ficaram em dúvida ali, então não puderam responder. Se porém dissermos que é dos homens, tememos ao povo, porque todos sustentavam que Jesus verdadeiramente era, que João Batista era verdadeiramente profeta. E respondendo, disseram-lhe a Jesus, não sabemos. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia, né, o tempo todo, e nós vamos ver aqui todo esse capítulo 11, Jesus tem um conhecimento vasto de todas as coisas. Jesus sabia que a jumentinho estava preso, Jesus sabia que a figueira ia secar, o discípulo ia perguntar a ele, Jesus sabia que ao chegar no templo havia pessoas vendendo, mas ele queria dar grande lição. Então o capítulo 11 de Marcos é um capítulo de ensino. Jesus, ele sabe todas as coisas. E aqui então responderam e disseram, Jesus, não sabemos. E Jesus replicou, também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém? Jesus demonstrou que tem coisas que você não precisa aí ficar falando. Amém? Glória a Deus. As pessoas vão olhar e vão ver. Ele não precisa ficar aí falando com coisas que são particulares suas, coisas que são particulares você e Deus, é você e Deus, amém? Glória a Deus, que nós possamos aí ser sábio como Jesus Cristo ele foi, glória a Deus, humilde como ele foi, né? E sendo aí, tendo o exemplo de Jesus em todas as coisas. Então, aqui nesse capítulo 11, ele fala sobre a entrada triunfal de Jesus, fala de Jesus purificando o templo, fala da figueira que secou, fala da autoridade questionada de Jesus, mas Jesus vai dar um grande exemplo de sabedoria, amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua vida, glória a Deus, chegamos no capítulo 11, bênção de Deus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, dia após dia. Um forte abraço, presbítero Maurício, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.